Boa noite, Teclas. Boa noite aí aos amigos do chat. Nossa, rapidinho, se eu falei Belmonte, desculpa, Rui Costa, porque eu tô com o Belmonte ainda na cabeça, tava tomando um banho assim, mano, São Paulo com Rui Tomando banho Costa, pensando no Belmonte, Belmonte, mano. tipo, foi uma zona, né, que fizeram com o São Paulo, tava meio que tentando refletir esse ano e veio todo mundo na mente, mas vambora. Rui Ah, Costa, vai lá, Drex. mas ele tem muita culpa nesse cartório aí, né? Tem, Não é também. só o Rui Costa, não. Tem o Belmonte também. Então, boa noite, Teclas. Boa noite, Boa. os amigos do chat. Meus amigos, a gente estava preparado, né? Lógico, para falar aí da Copa do Mundo, do Jogo do Brasil, né? Apesar da vitória, um jogo que eu acho que o Brasil ainda deixou um pouquinho a desejar, poderia ter aproveitado mais, né? Mas a gente vai comentar aí um pouquinho mais para frente. E fomos surpreendidos com essa notícia do Rui Costa, né, cara? Porque realmente ninguém esperava. Todo mundo já tem umas. É óbvio que muita gente, e até mesmo a gente aqui do QG, vinha falando: ó, pressão no Rui Costa, pressão no Rui Costa. Quem está segurando é o Macis, tem pressão interna, tem pressão da torcida e tal. Uma hora ou outra era bem capaz que isso fosse acontecer, né? Só que nessas 2 semanas, vamos dizer assim, principalmente depois que o Macis foi convidado pela CBF para assistir o primeiro jogo do Brasil e ficar um tempo lá, na tais reuniões e tudo mais, essa pressão se intensificou até porque o São Paulo ficou jogado às traças, né? Não tinha ninguém no comando, o presidente do Conselho Deliberativo não quis assumir, né, a presidência e tudo mais, interinamente, então ficou meio que largado. O Rafinha indo comentar o jogo da Copa e tudo mais, e o que se comentava que, a partir do momento que o Maci chegasse, essa situação aí poderia acontecer, né? E acabou acontecendo hoje, né? Um sábado, tarde, A gente né? vai falar bastante sobre isso ainda, o assunto, Dex, só para a gente não perder meio que a separação dos assuntos, mas é só para ficar aquele gostinho para a galera aí, senão a gente vai perder um pouco o nosso tempo aí do programa aí. Ó, chegou o Barolão e o Joba também aí com a gente. Rapaziada, eu tava refletindo, né, mano, o estrago que esses caras fizeram. Eu acabei falando aí a parada e pegou meio mal, né, mas é isso aí. Vamos lá, deixando para o Barolão deixar aquele boa noite aí rapidinho para a galera. Deu o João Emenda também no boa noite, eu já volto aqui para a gente falar dos assuntos de hoje aqui do QG Tricolor. Vai lá, Barolão, boa noite, está de seleção aí, ó, com o Jaco da seleção brasileira. Boa noite, Barolão. Fala, meus amigos. Essa verdade, essa notícia do Rui Costa foi ótima, né? Já devia ter saído há muito tempo, mas o meu medo é quem vem para o lugar dele. Esse é meu medo, porque no São Paulo é assim, né? Sai um, vem o outro pior. Esse é o meu medo. E sobre a seleção brasileira, que é o que a gente falou, eu acho que não fez mais do que obrigação, mas o que me chamou a atenção ontem no Jogo do Brasil foi a pachecada de comentarista e narrador falando como se a seleção tivesse vencido a Argentina. Teve um comentário do Ricardinho que me chamou muita atenção. Eu estava assistindo um jogo com a minha mulher, aí ele, não, porque evoluiu, porque jogou muito, fez gol, confiança, não sei o quê. Aí minha mulher falou assim, é contra o Haiti. Aí ele, parece que ele escutou o que ela falou, ele falou assim, é o Haiti, mas não importa que é o Haiti. Como não importa que é o Haiti, gente? Como não importa que é o Haiti? É o Haiti que o Brasil ganhou. E mesmo assim ainda tomou sufoco no segundo tempo. Não importa o adversário, não importa que o adversário é... Como não importa que o adversário é fraco, cacete? Vai pegar a França jogando o que jogou ontem, o segundo tempo. O pessoal se emociona, né, Barolo? Não, cara, mas eu entendo isso, viu, Teco? Não é nenhuma questão de emocionar, não. É uma questão seguinte. Eu sou da emissora que transmite o campeonato, velho. Vai ter que ser pachecada. Por isso que surgiu o termo pachecão. Vocês lembram do Pacheco? Por que fala pachecada? Porque tinha o Pacheco lá, que era um personagem, que torcia para a seleção, que era cego, não via problema nenhum, batia palma para tudo. Por isso que surgiu o termo pachecão. E aí, quando o cara tá transmitindo o campeonato, ele tem que ficar elogiando. Porque senão, se você para de elogiar, se você começa a criticar muito, o cara perde o interesse na competição, né?
Fala, pô, não vê essa bosta dessa seleção. Tem que deixar atrativo o campeonato, né, Barolo? Exatamente, que nem comentarista é proibido de falar que o jogo tá ruim. Você nunca vai ver um comentarista falando, nossa, que jogo de bosta que a gente tá assistindo. Nunca vai ver. Não, tecnicamente, pode melhorar, né? Porque senão o cara muda de canal. O cara falou, pô, o cara tá falando que o que eu tô assistindo é um lixo, eu vou mudar de canal. Então eu entendo essa pachecada aí. Mas eu vi o primeiro jogo contra Marrocos, juro por Deus, me lembrou o São Paulo. Me lembrou o São Paulo. O André Silva lá perdendo aquela cabeçada, me lembrou o São Paulo. O segundo, os caras lento pra cacete, tocando a bola pra trás. Mas eu torço pra seleção, cara, eu não torço contra, tem gente que torce contra. Eu não torço contra, eu torço pra ir mais longe possível. Eu acho legal pra caramba esse clima de Copa do Mundo. Pô, a gente vê nos jogos, é legal pra caramba. Mas a seleção ontem venceu todo o poderoso Haiti e os caras considerarem como se já fosse campeão do mundo, eu acho meio pesado. Né? Acontece. E aí, Joba, boa noite. Manda aquele salve pra galera ali, rapidinho, aquele boa noite. Vamos que vamos para mais um programa, mano. Boa noite, amigos. Boa noite a galera do chat. Vamos falar aí de seleção, vamos falar também da bomba que estourou no São Paulo hoje. Ninguém esperava. Eu, por exemplo, não esperava a demissão do Rui Costa, né? Gostei, mas não esperava. Vamos lá, vamos para a live e a gente vai discutir tudo hoje aí. Boa. Então é isso, rapaziada. Sobe o likezão aí, a gente vai falar da questão do Rui Costa também aí hoje, tá? Segura aí, mas vai fortalecendo o likezão aí que ajuda bastante a nossa transmissão de hoje, tá? Bom, o Barolo já comentou um pouquinho ali, né, falando sobre o adversário, que é bastante fraco, né? Eu até tinha anotado algumas coisas para poder falar do jogo, mas tem alguns assuntos que acho que não precisa falar muito, né? Tipo, se o placar foi justo, né, do Brasil, se merecia mais, se mediu forças com o Haiti. O Barolo já fez um resumo ali bastante interessante. Mas passando para o Drex falar um pouquinho aí, o que ele achou da questão aí de jogadores, né? A gente falou do último jogo, quem que se destacou, Drex, dessa atuação aí, essa segunda partida para você foi quem, mano? Boa noite. Já falei boa noite, vai lá. Cara, no jogo de ontem, eu acho que o Brasil até que se encontrou durante o primeiro tempo. Eu acho que o Brasil não começou bem a partida. Eu acho que tá claro, né, que o Haiti ele não é parâmetro para nada, né? E eu já tinha até comentado que falar assim, o Brasil vai ganhar do Brasil, vai ter uma certa dificuldade, né? Mas você vai ver como todo mundo vai falar que é oba-oba, que o Brasil voltou, que o campeão voltou, e foi exatamente o que aconteceu. O Barolo já até falou aí que o pessoal acabou comentando. Ontem falaram que o Paquetá... Nossa, o Paquetá tá voando. Que o Paquetá... Tá voando. Cara, velho, o que ele fez demais para os caras lustrar tanto a bola desse cara aí, né, velho? Então, na boa... Ele fez demais, Dex. Ele jogou no Flamengo. É isso que ele fez. Ele é jogador do ele Flamengo, jogou né? e aí, o endeusamento começou porque ele ter jogado no Flamengo. Exatamente. E agora que ele está no Flamengo de novo, é o Deus de novo. É o Deus. Então, ontem eu não vi, se for para colocar como um destaque já para responder a sua pergunta, Teclas, foi o menino que entrou lá e acabou fazendo os 2 gols, né? O Matheus Cunha, né? Fez os 2 gols, né? Porque entrou no lugar do Canela Silva brasileiro, né? Que aquele lá ele e o André Silva é a mesma coisa né? Então, destaque eu coloco para o Matheus Cunha, que entrou, não tem as mesmas características lá do Thiago, o Igor Thiago, né? O nome do outro centroavante que jogou ali no primeiro jogo, né? Então, para mim, o destaque foi ele, exatamente por conta dele ser um pouco mais participativo e dele ser assertivo também quando ele teve ali a oportunidade. Então, destaque aí para o Matheus Cunha. E aí, Barolão, para você, qual que foi o destaque desse jogo? Você concorda com o Drex? Eu acho que o Vinícius Júnior foi, de novo, até foi escolhido o melhor em campo, né? As jogadas que ele tentou ali, ele foi decisivo mais uma vez. No jogo que eu assisti contra Marrocos, você pode criticar o Vinícius Júnior de todas as formas que você quiser, mas você não pode acusar ele de se esconder. Ele não se esconde. É o que mais tenta. Contra o Marrocos, ele fez o gol, mas errou todos os outros anos. Ele errou, deu um passe lá para o Rafinha numa jogada, mas é o cara que tenta.
E ontem ele jogou, eu achei curioso ele falar do Ancelotti, né? Porque o Ancelotti fica pedindo para ele jogar por dentro, que é quando ele faz os gols, né? Eu lembro que na final da Champions League que ele fez os 2 gols que ele fez na final da Champions League foi entrando por dentro, né? Ele fez o gol por dentro. E o Ancelotti é isso. O Ancelotti, lá no programa da rádio, a gente estava falando com o Dodô disse que entrevistou o Ancelotti. O Dodô manja muito de futebol, viu, gente? Puta comentarista, ele manja muito de futebol. E ele estava falando que ele conversou com o Ancelotti e a seleção brasileira do Ancelotti é isso aí. A seleção brasileira do Ancelotti não controla o jogo. Não controla o jogo. É volante, por isso que tem esse monte de volante, rouba a bola e toca para os pontas, toca para o Vinícius Júnior e o Rafinha, né? Que é a pior uma Copa terrível do Rafinha. A seleção brasileira é isso aí, é roubar a bola, e como aconteceu ontem, né? Ontem foi exatamente isso. Pegou um time frágil, então você vê, o primeiro gol saiu de uma roubada de bola, o segundo gol, o gol do Vinícius Júnior saiu de uma roubada de bola, ali no meio do campo, contra um fraco time do Haiti. Mas acho que o Vinícius Júnior ontem foi um destaque. Gol, assistência. Tomara que ele ganhe confiança, porque é o único jogador mais ou menos técnico, assim, que tem um lampejo do futebol brasileiro, é o Vinícius Júnior, porque o resto é um bando de volante. A gente não tem, os nossos laterais não passam do meio do campo, que é o estilo Ancelotti, não é de lateral apoiando, não é. E a gente tem jogadores que são, que a gente não lembra nem o nome. O lateral esquerdo eu chamo ele de Douglas Silva, é Douglas Santos, eu não consigo guardar o nome do lateral. Esse Igor Thiago aí, o próprio Matheus Cunha, se eu descer agora aqui no prédio e eles estiverem no saguão, eu não sei quem são esses caras, eu não conheço. O tal do Ibanes, se eu cruzar com ele no elevador, eu não sei quem é. Então é a seleção brasileira, infelizmente é isso. E aí, Joba, teve algum destaque ontem para você? Eu acho que o Vini, né? O Vini destaque do Brasil de novo. O Matheus Cunha acabou entrando, fez 2 gols, mas cá entre nós também, né, cara? Como o sistema defensivo do Haiti é fraco, né? Fraco e mal posicionado no primeiro tempo. Eu até comentei durante o jogo, né? Tava fazendo live. Pô, cara, tava muito fácil. Era pro Brasil ontem ter feito 5, 6, 7 gols ontem. Se tivesse um pouco a mais de ambição, seleção brasileira tinha feito uns 6 gols ontem, assim como a Alemanha fez na estreia deles 7 gols. Porque o sistema defensivo do Haiti é muito fraco. Eles estavam marcando com uma linha alta, a defesa do Haiti estava marcando no meio campo. Era só jogar nas costas do zagueiro. Logicamente, o Vinícius, que é rápido, o Rafinha, ganharia na velocidade. O Brasil definiu o jogo no primeiro tempo, mas poderia ter feito mais gols. Mas os destaques para mim foram o Vinícius e o Matheus Cunha, né? Vocês acham que o Haiti é o Boston River da Copa? Ah, eu acho que sim, hein? Eu comparei o jogo com o São Paulo e o Boston River mesmo. Eu acho que é o mais fraco da Copa, o Haiti. Aí vou falar, mas tem o Cabo Verde, Jova. Só que é o seguinte, o Cabo Verde sabe se defender, né? Segurou um 0-0 contra a Espanha. O Haiti não consegue se defender. Os caras fazem uma marcação alta. A defesa marca no meio campo. Você tirou do zagueiro, já era. É o pior. O Curaçao é mais fraco, eu acho. Tem essa draga aí também, verdade. São os dois piores. É um pouquinho melhor ainda. Os caras ainda conseguem mostrar alguma coisa. Só uma pergunta rápida. Vocês gostaram desse formato aí com mais seleções e estão querendo, para a próxima Copa, aumentar ainda mais o número de seleções? Ah, eu achei legal, mano. É mais um joguinho a mais, né, que tem, né? Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Achei legal, mano. Eu já tô falando, eu já tô falando pro pessoal que tô com saudade de ver jogo do São Paulo já, cara. Eu não aguento mais Copa do Mundo, cara. Não. Drex, quando você vê, aí você vai ficar com saudade da Copa do Mundo de novo, viu, Drex? Exatamente. Gente, eu vou lembrar que você tá falando. No terceiro jogo pode gravar, porque eu preciso pagar conta, gente. Copa do Mundo não paga conta pra mim, não, mano. Não, isso não tem a menor dúvida. Mas isso aí eu concordo também. No terceiro jogo do São Paulo, eu vou falar pra você, Drex, você troca a Copa do Mundo pelo jogo do São Paulo, você vai falar que troca. Eu troco. Sim! O jogo da Alemanha hoje, Costa do Marfim, foi legal, mano. Foi bacana o jogo. Bom jogo. Bom. Esse jogo foi bom, esse jogo da tarde, realmente. E eu vou falar pra vocês, hein? Pelo que eu vi da seleção da Holanda, se o Brasil classificar em segundo cruzar com a Holanda, a chance de ficar fora é enorme, viu? Hoje a Holanda, pra mim, é favorita contra o Brasil.
Porque o time da Suécia, não é bobo também, não. Não é bobo, e tomou 5 da Holanda, gente. Tomou um cacete da Holanda, exatamente. Se o Brasil que se esforça para ficar em primeiro, porque se cruzar com a Holanda, cara, vai ser no mínimo aí 55 Holanda, 45 Brasil. Porcentagem aí. Acho que o São Paulo não é favorito contra ninguém. O São Paulo. O Brasil não é favorito contra ninguém, assim como o São Paulo não é favorito contra ninguém. Aí a minha mulher tava falando, minha mulher é comentarista, né? Ela falou: imagina se pegar a França, a Argentina. Eu falei, não acontece nada. Não acontece nada, vai ser 2-0, porque o Brasil é tão inofensivo, né? Que os caras fazem 2-0 e controlam o jogo. É que nem o Bayern de Munique quando jogou com o Flamengo, lembra? Fez 1-0, 2-0, aí o Flamengo fez um gol, eles seguraram, fizeram mais o terceiro ali. Eu tenho medo quando o Brasil enfrentar a seleção mais forte, viu? Pelo que a gente viu nesses 2 jogos aí, e com esses jogadores que tem, eu tenho medo.